de alguma forma. Bom, o título é esse aqui: querer, mas sem saber o que quer. De certa forma, todo mundo quer alguma coisa, principalmente desde quando somos crianças, né? E pensando nisso, quando a gente vê aquelas criancinhas pequenininhas pedindo as coisas para os pais ali, a gente vê que algumas coisas são realmente fúteis. E depois a gente cresce e continua com esse sentimento de querer essas coisas. De certa forma, então, algumas coisas são necessárias e outras não. Outras questões que tínhamos quando era criança, por exemplo, nossos sonhos, hoje em dia não é aquilo que a gente esperava ser quando era pequeno e nos trouxe até aqui. Outros continuam seguindo o caminho, outros já encontraram esse caminho, mas a busca incessante por esses desejos, vontades, sonhos, é o que nos motiva, é o que nos alavanca cada vez mais. Então vamos lá. Querer, mas sem saber o que quer. Tudo isso enquanto o tempo passa. O homem precisa ir além da sua natureza, diz Jean-Jacques Rousseau. E para que ele consiga isso, não há restrições, não há limite. Um exemplo muito claro é o exemplo do formigueiro e as nossas escolhas. Esse exemplo do formigueiro, muitas pessoas vão poder identificar com isso daí. Eu mesmo, quando era pequeno, meu pai tem uma chácara, eu ia para lá, tinha dia que tacava fogo no formigueiro, fazia xixi no formigueiro, eu colocava as formigas para brigar, arrancava a cabeça delas, o formigueiro era meu. Eu não tinha noção do que acontecia ali, era criança, mas o formigueiro era meu. A gente não precisa ir muito longe para ver coisas assim acontecendo no mundo. Existem vários formigueiros por aí, que as pessoas tomam escolhas umas pelas outras, sem saber as consequências que isso vai trazer para elas, sem saber as consequências gerais a longo prazo, principalmente no que tange ao meio ambiente. E esse exemplo do formigueiro é bem claro e eu tomava a escolha pelas formigas, sem saber se era o sentimento delas e etc. Até hoje isso acontece coisas um pouco desagradáveis. Esse é um exemplo claro sobre uma escolha que fizeram por eles. Não sabe a situação da Síria, sabe a situação de guerra que temos ao longo do tempo aí, e poucas coisas a gente aprende com isso. Poucas coisas aprendemos com nossos erros. Quando a gente erra, posteriormente, na mesma situação, a gente acaba errando de novo, e assim vai sucessivamente, cíclico. Poucas pessoas aprendem com esse erro e ascendem, passam para um nível mais elevado. De certa forma, então, escolher é identificar a alternativa de maior valor. Isso segundo Aurélio, ali o precursor da língua portuguesa, né, do nosso dicionário. Mas enfim, como fazer essas escolhas? A gente não nasce sabendo. Tipo, tem algumas pessoas, alguns pedagogos que analisam uma criança e comparam elas com um cachorro. A Dilma Rousseff fez isso uma vez também. Diz que por trás de toda criança tem um cachorro. Mas enfim, o que isso quer dizer? Quer dizer que essas escolhas que decidimos, a maior parte delas são instintivas, assim como os animais. Só que o que nos difere dos animais é a questão de termos uma consciência dos nossos atos, uma consciência do que vai acontecer depois. E é isso que difere dos animais em como fazer. Um exemplo, então, é a comparação da prova com o gabarito. Essa é uma escolha que temos. Por quê? Tudo que vamos fazer, por exemplo, os professores, eles fazem um gabarito, aplicam uma prova e comparam com o gabarito. E assim, a gente tem um resultado. Os nossos resultados, sempre a gente vai ter um ponto de referência. Seja nossos pais, seja um artista, indústria, etc. Sempre vamos espelhar em alguém. É difícil espelhar-nos em nós mesmos porque a gente não nasce com uma capacidade que nos acende a visualizar o futuro ali para a gente tomar a decisão. Então, um ponto de referência é fundamental. E, porém, essa referência nos diz muito a questão de ser úteis ou não. Por que ser útil? Porque precisamos de um motivo para viver. Esse motivo, ele passa por várias etapas ao longo de nossas vidas, né, da nossa existência aí. Mesmo quando somos crianças, temos anseios, vontades, desejos, assim como nossos pais, o exemplo deles é passado para a gente. E essa questão de ser útil, cada atividade que nós fazemos é para o bem nosso, posteriormente para o bem geral. Mas para entender isso um pouco, vamos falar aqui do utilitarismo de John Stuart Mill, um filósofo britânico do século XIX, economista também. E ele considera que o utilitarismo é a maximização do prazer para envolvidos.
Aí tem essa imagem um pouco mais para entender melhor, mas o utilitarismo vai além disso daí. O utilitarismo é um termo utilizado, foi utilizado, vocês vão entender um pouco melhor. Em guerras, é bem utilizado. No ataque 11 de setembro ele foi utilizado. Opa, como assim? Tragédias, né? Ser útil. Não faz muito sentido, né? Mas vamos lá. Em guerras, o que acontece? Uma pessoa ela se sacrifica por milhares. No ataque de 11 de setembro, muitos bombeiros sacrificaram sua vida para salvar centenas de pessoas. Isso trata do utilitarismo. Isso segundo John Stuart Mill. A maximização do prazer para os envolvidos. É o benefício de um? Não. O benefício de todos. Sacrificar o meu próprio ego para que o bem geral seja atendido. Porém, esse carinha aí, podemos dizer que ele é um pouco niilista, ele joga tudo que a filosofia disse, até a existência dele lá. E ele fala que não, só há o individualismo. E isso ele classifica como um imperatismo categórico. Ele avalia as motivações das ações humanas em cada momento da vida. Ou seja, o ser humano pensa só nele mesmo. Poderia até avaliar isso como aquele filósofo Thomas Hobbes, que diz que o homem é o lobo do homem. O homem é mau, faz maldade, etc. Mas a gente sabe que não. Porém, assim haverá uma ação necessária, que ele diz que é categórica ou hipotética, depende do que se deseja. Nessa questão da ação necessária e categórica, é o que agimos com a razão. A razão de fazermos a semana acadêmica, para os outros alunos, desenvolver conhecimento, a razão de dar aula e ajudar os outros alunos a crescer como seres humanos, como profissionais. E também tem a questão hipotética, que depende do que se deseja. Mas o desejo é amplo, posso desejar centenas de coisas, e tudo isso ao mesmo tempo. Isso passa pela nossa cabeça em milésimos de segundos. Nosso pensamento é mais rápido que a velocidade da luz. Enquanto eu falo para vocês uma nota de R$100, por exemplo, já vem na cabeça aquela garupa azul bonita, né? Se eu falar, sei lá, 50 notas de R$100 navegando as garupas aí na sua carteira, você já imagina isso muito rápido. Então, o nosso pensamento, pelo que a gente deseja, é muito mais rápido. Porém, o que esse desejo torna posteriormente uma ação? Essa ação pode se tornar um hábito, esse hábito pode ser bom, esse hábito pode ser ruim. Essa ação vai te levar a escolhas, escolhas boas, escolhas não tão boas. Escolhas boas para você, escolhas boas para as pessoas ao seu redor, escolhas boas para o mundo em si, para o meio ambiente. Muitas ações que tomamos hoje, a maioria das vezes, é no curto prazo. Pensamos no agora, resolvemos nossos problemas e tudo certo. Aquela autoestima, me sinto importante, agora está legal. Porém, muitas empresas também fazem isso. Observamos aquele caso de Mariana. Olha quanto tempo vai demorar para a natureza se reverter ao estado original, se é que vai se reverter um dia. Devido a uma escolha, devido a um desejo, devido a um descaso, enfim. Agora sim, desejo versus vontade. Aqui está um exemplo muito claro para a gente diferenciar isso daí. Por quê? Eu posso desejar N coisas, isso é bom, mas não é bem assim. E aí agora vocês vão começar a entender um pouco mais o que eu queria dizer sobre o título, que é querer, mas sem saber o que quer realmente. Então eu posso ter o desejo lá, por exemplo, claro, comer algo calórico. Né? Só que a vontade é ser fitness. E aí o que acontece? A maioria das vezes. A primeira opção, né? Óbvio. Tanto que eu comento com o pessoal às vezes que hoje em dia a gente come diferente lá dos. Vamos pegar o ser humano lá, quando ele era na era da pedra lascada lá, etc. Ele comia apenas pela sobrevivência. Hoje a gente come pela sobrevivência? Também. Mas o prazer está em primeiro lugar. Você vai comer uma picanha, que já é uma carne de boa qualidade, ou para quem é vegetariano, imagine um outro prato aí bem saboroso. Só que a gente não pensa nisso para a energia que vai nos dar no dia a dia, para as atividades. Isso vem com prazer. Você comer, colocar um temperinho para ficar legal, não ficou bom, bota mais um pouquinho de sal, etc. Tudo tem a ver com prazer. A elevação do prazer é o que diz no desejo ali. Porém, a vontade é um pouco diferente. Mas vamos adentrar um pouco mais nisso daí, para discernirmos aí o que é o desejo, o que é a vontade, quais os benefícios de cada um e o que vai trazer de vantagem para as soluções dos nossos problemas e alcance dos nossos sonhos. Certo. Desejo. Quando eu era pequeno eu acreditava nisso. Eu acreditava que podia encontrar uma lâmpada, esfregava ali, parecia um gênio,
Você fazia um desejo e era realizado. E o que tem a ver ali? Eros de Platão. Eros de Platão nada mais é do que a classificação do desejo, na realidade. Eros significa, hoje em dia, amor, podemos dizer assim, só que era a concepção de Platão, lá em 400 e cacetada antes de Cristo. E o Eros é o desejo, basicamente em si, pelo que não se tem. Então eu vou desejar uma coisa que eu não tenho, certo? É óbvio, né? Por que eu vou querer um negócio que eu tenho? Eu já tenho, não quero. A não ser que eu quero outro desse, aí já é uma questão de vaidade, enfim, outro quesito, né? Mas vamos lá, querer aquilo que não se tem. Depois que você tem, acaba perdendo um pouco a graça. A maioria das vezes. Eu quero comprar tal coisa, você compra, você usa, você tem aquele entusiasmo por certo tempo, passa o tempo, aquilo cai, você substitui por um outro desejo. Não, agora eu quero aquele outro celular. Surgiu o iPhone 240 lá. Eu tenho 238, não, tem que ter o 240. A pessoa vai lá e compra isso aí. Só que passa o tempo, surge 241. Aí o 240 já não é tão legal. Principalmente quando você olha para o lado e vê alguém com melhor que o seu. Isso deixa um pouco inquieto muitas pessoas. Então, esse Eros de Platão, ele classifica isso daí. Porém, a vida oscila nessa frustração de amar e desejar. Esse é o conceito lá do amor platônico. E para conseguir esse tipo de coisa, o ser humano é capaz de qualquer coisa. É realmente sangue no olho e faca no dente. Tem que conseguir as coisas que eu quero a qualquer custo, a qualquer preço. Não interessa o resto. A gente estava falando antes, questão das consequências. Porém, vamos tirar um pouco o foco de desejo e focar no amor. Vamos usar essa palavra, mas não é essa palavra que usava na época, certo? Eros de Platão. E aí tem outra questão aqui, desse cara, Aristóteles. Ele já fala que o amor dele, classificado na época, filia. Ele classifica isso, então, podemos dizer que é a vontade. A gente vê um cara se esforçando ali, nós podemos identificar um pouco com essa imagem, porque muitos esforçaram para estar aqui, acordaram cedo, muitos esforçaram para estar aqui e entrar no curso, vieram de outras cidades. Eu vim de outra cidade também, é bem complicado. Mesmo daqui também, o pessoal daqui, entrar numa universidade, fazer um curso de período integral, pessoas que às vezes poderiam estar trabalhando, ajudando suas famílias, talvez é o caso de muitos deles. Essa vontade de querer alcançar o objetivo final lá é muito maior e supera todos os obstáculos que a gente identifica com isso aí. A filia, então, para Aristóteles, é marcada pela presença. Eu digo que é dar valor àquilo que se tem. Portanto, eu já tenho lá um iPhone 200 cacetado e eu acho o máximo esse iPhone. Quando sai o outro lá, não, o meu está bom ainda, está funcionando bem, atende as minhas expectativas. Isso vale para qualquer outro produto, qualquer situação. Até para relacionamentos, inclusive. Porque muitas pessoas olham, essa pessoa é minha amiga, mas eu queria ser amigo de outras pessoas também, ou um relacionamento mais íntimo. A pessoa olha para o parceiro ou para a parceira ali, começar uma vasculhada ali na grama do vizinho, ver que é mais verde, etc. Vocês sabem um pouco sobre isso também. Então a filia de Aristóteles é dar valor àquilo que se tem. Classificamos então como a vontade. Já viu que tem uma certa diferença entre desejo e vontade? Desejo é aquela questão imediata, a vontade já é algo mais longo prazo, faz um pouco mais de sentido. E aí identificamos ali com os nossos esforços que fazemos no dia a dia para alcançar essas coisas. Mas será que esses esforços são realmente tão grandes assim, que nos fazem sentir bem importantes? Observe só essa imagem. Para Einstein, então, há uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia atômica, a vontade. Einstein era um amante da filosofia também. E aqui ele diz essa questão da vontade. Temos um outro cara ali, Friedrich Nietzsche, filósofo alemão também, do século XIX. Ele já classificava a vontade nível assim. Vamos destrinchar a vontade um pouco. Vontade de potência ou vontade de poder. Der Wille zum Macht. Ele diz que é a principal força motriz entre nós humanos. Quer dizer, como esforço, a realização, a ambição, o fazer acontecer. Isso pode estar um pouco apregado lá aos desejos, porém, nem todo desejo é nocivo.
Muitos desejos temos na nossa vida, temos nossas causas particulares e nos dão prazer de alguma forma, às vezes nem tão longo prazo, mas faz um extremo sentido para nós. Vamos de novo. A satisfação imediata é algo mais primitivo e muitas vezes sem sentido. A forma que nós estamos falando aí, vamos juntando essas informações para falar sobre desejo, chegamos a uma situação a qual difere dos animais, como dito anteriormente, porque muitas vezes é sem sentido. Nossos instintos nos dominam como qualquer outro animal, porém difere nesse quesito que é a vontade. Isso vocês já devem ter visto falar, somos programados. Vivemos num sistema no qual todos os dias, principalmente agora nessa era de informação, todos os dias somos bombardeados com coisas que deveríamos ter, com maneiras que deveríamos nos vestir. A moda é assim. E milhares de pessoas. Tem um grupo de 100 pessoas, pelo menos 80 vão agregar aquilo ali como verdade e levar para suas vidas, porque tem o conceito de sentir importante, sentir legal. Então tem essa questão dos dos animais. Você não vê um cachorro que ele vai lá no banho e tosa, e quando ele sair de lá, ele vai sair exibido para os outros cachorros. Olha como muito legal, tô lindo, né? Isso não tem isso daí. Muito menos quando o leão vai lá e consegue vencer os outros animais para uma caça e ele ficar se sentindo importante, né? Olha só, é meu esse bicho aqui que eu capturei. Isso não vai haver na natureza. Porém, isso nos diferencia deles de maneira extraordinária. E aqui outro exemplo de vontade, o uso da inteligência para o que te faz bem. E, voltando àquele assunto do amor lá, tem vários tipos de amor, tá? Com outras palavras, que vários outros filósofos decifraram isso aí. Inclusive, Jesus Cristo tem um amor ágape, que é a dedicação do outro. Tudo que eu fizer para o outro vai ser melhor do que eu faço para mim. Mas não vamos entrar nesse assunto aí. É só para vocês verem que não é só essas duas fontes de pensamento. Isso é um pouco mais abrangente, mas essas são as mais importantes para aquilo que a gente quer e interessa. É tomar uma decisão forte que seja impactuosa para a nossa vida e para aquilo que está ao nosso redor. De certa forma, então, o uso da inteligência para o que faz bem. Vocês conhecem esse sujeito, hein? Não? Ninguém chuta nada? Bom, vamos saber. Esse cara aí, lá no século XIX também, ele tinha mais 16 irmãos, certo? Ele nasceu em Tobolsk, na Sibéria. Imagina, 16 irmãos, em um lugar frio, bem complicado. No ano do nascimento dele, o pai dele ficou cego. E a mãe dele tinha o desejo de colocar eles nas universidades. E com certa educação que ele teve ali, ele e a família dele, os irmãos eram independentes. E a mãe dele fez um esforço para colocar ele na Universidade de Moscou, porém lá só aceitavam moscovitas. E aí ele teve uma frustração ali, a mãe dele também, e ele foi para São Petersburgo. Isso por questões políticas da época. Em São Petersburgo, a mesma coisa. Porém tinha um instituto pedagógico de São Petersburgo, inclusive nos prédios da Universidade de São Petersburgo, que ele foi aceito. E lá tinha aulas do Heinrich Heinz. Ele teve várias oportunidades através de lá. Inclusive ele começou a gostar de química, porque um professor dele foi diagnosticado com tuberculose, mas era um diagnóstico falso. Ele sempre foi bom em ciências, teste de ortografia, mas destacava entre os alunos ali. E interessante disso, passou um tempo, ele foi para a Alemanha e ele teve a oportunidade de estudar com Gustav Kirchhoff, Robert Bunsen, vocês devem conhecer esses nomes, claro, né? E o que mais desse cara? Temos 118 elementos da tabela periódica, graças a ele. Na época dele lá, ele já tinha notado 60 elementos que nem existiam, ele já tinha classificado lá. E posteriormente, quase um século depois, foi desenvolvida a tabela periódica, graças a esse cara aí, Schmidt, né? Vocês conhecem? Enfim, o objetivo, ampliar as possibilidades, porém, dar um limite aos desejos. Agora vocês conseguem decifrar o desejo.
aquela força impulsiva que nos leva a tomar uma decisão e agir de alguma forma. Isso se torna um hábito. Isso é difícil de controlar depois, principalmente quando se torna um hábito. Para você vencer um hábito, você tem que praticar a mesma coisa durante 62 dias, pelo menos. É complicado. Tá? Eu quero acordar cedo. Você começa o primeiro dia ali, legal, segundo, uma semana vai, só que passa um tempo, é difícil. Então, para se tornar um hábito, vamos lá, pelo menos 2 meses. E aí então, principalmente a questão da vontade, você saber decifrar isso daí, o desejo da vontade. Aquilo que realmente faz sentido para você, aquilo que vai impactar as outras pessoas, gerar um bom exemplo aí ao longo do tempo e benefício próprio para você. Então, dar limite aos desejos. A diferença entre o possível e o impossível está na vontade das pessoas. Lúcio Pasteur diz isso daí. E essa é a realidade. As pessoas que têm vontade, elas fazem qualquer coisa. Quando não viram um caso lá que uma mulher pulou uma quantidade de água lá que o filho estava afogando, ela nem sabia nadar, ela salvou o filho. Força sobrenatural que acontece quando pessoas têm vontade de querer salvar os outros.